Olá pessoal, você que me acompanha no Toca o Sino Sacristão. Estamos mais uma vez aqui e vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que aguçará sua curiosidade ou confirmará muito dos seus conhecimentos. Estamos começando mais um podcast Toca o Sino Sacristão e eu converso hoje com uma brasileira que mora em Israel, licenciada pelo Ministério de Turismo como guia e que, além de acompanhar turistas e peregrinos, acompanha os famosos nesta linda terra de Jesus. Você sabe que toda vez que me refiro à Terra Santa eu digo, vamos à Terra Santa para conhecer o Santo da Terra. Hoje eu converso com Aline Shefix. Você está vendo aqui. Aline, seja bem-vinda. Shalom, shalom, é um prazer estar contigo, Padre, com todo mundo que está assistindo no dia de hoje. Shalom a todos. E eu gostaria de dizer, ela é uma youtuber, @Israel com Aline, você certamente já acompanhou, eu também já vi alguns dos vídeos. E eu queria lembrar, a Aline, que está conosco lá em Israel, inclusive nós temos um tempo limitado, que daqui a pouco começa o Shabat deles, e eu respeito com certeza, é descendente de polonês, nasceu em Porto Alegre. Ela é formada em nutrição. Filha de Jorge, Betina, casada, tem filhos e é uma grande guia turística, uma das mais famosas na Terra Santa, respeitada pelo seu conhecimento. Pois bem, como é que é esse início? Você é de Porto Alegre, mas sua família veio de Israel, seus antepassados. Conta para nós um pouco essa história e eu vejo um ciclo que se fecha, né? Por favor. Então, a história, na realidade, a história da minha família reflete muito a história do povo de Israel. O povo de Israel, a maioria, viviam aqui em Israel até quase 2.000 anos atrás, quando o povo foi expulso e começou a se espalhar pelo mundo. E aí os judeus vão ter comunidades judaicas espalhadas pelo mundo. No caso, a minha família ficou nos últimos séculos no leste europeu. Aí a gente Na está falando Polônia. de Polônia, Lituânia, e por uma série de motivos, principalmente por causa de perseguições, a família migrou da Polônia para a América Latina, e assim eu acabei nascendo uma judia, que a família veio de Israel, mas a gente está falando de aí quase 2.000 anos atrás, e justamente eu acho muito interessante que o povo de Israel, a gente todos os dias ora na direção de Jerusalém e pede para voltar a Jerusalém. Eu consigo imaginar os meus antepassados também fazendo a mesma coisa, orando que no ano que vem nós estejamos em Jerusalém. E justamente eu estou falando contigo e com todos vocês diretamente de Jerusalém. Eu consegui finalmente fechar esse ciclo de exílio, depois daí de 1.900 anos aproximadamente, nossa família ter morado em outras terras. A primeira vez que você foi a Jerusalém foi com quantos anos? Então, eu estive em Israel 2 vezes quando eu era pequena, a gente está Tá. falando aí de 4, 5 anos, e eu tenho algumas vagas memórias da minha experiência, mas realmente eu posso considerar minha primeira vez em Israel como adulta, e entendendo o significado de tudo, eu vim com 17 anos. E depois que você foi a primeira vez, não sossegou até retornar definitivamente, foi isso? Então, eu vim, na realidade, com 17 anos com o objetivo de ficar um ano. Era um ano de estudos e trabalho voluntário. E aí, realmente, quanto mais tu fica em Israel, mais vontade tu tem de realmente ficar no país. E quando eu já estava passados alguns meses aqui em Israel, eu realmente entendi que eu tinha o meu chamado de voltar para cá. E aí eu já comecei no final desse mesmo ano, começando a entrar em contato, ver possibilidades de universidade, já comecei a montar toda a ideia. Cheguei a voltar para o Brasil e com 20 anos aí realmente, eu sou gaúcha, né? Então Sim. com 20 anos eu vim de mala e cuia, eu vim com uma passagem só de ida para Israel com 20 anos e agora eu estou com 34 já, então eu já estou aqui há mais de 14 anos morando na Terra Santa e muito feliz pela minha decisão. Você, Aline, é nutrição. E o que te fez passar para turismo? Então,
Quando meu sonho sempre foi estudar história. Se eu posso dizer uma coisa na minha vida que eu mudaria, provavelmente teria sido estudar história e não nutrição. Eu vim determinada a estudar nutrição porque eu queria uma carreira séria, alguma coisa, uma carreira, vamos dizer, adulta para estudar. E eu fui aceita na Universidade Hebraica de Jerusalém, uma das 100 melhores universidades do mundo, para fazer nutrição, que é uma das carreiras mais concorridas dentro da universidade. Então, eu fui aceita e comecei a estudar, mas eu não sentia aquela coisa dentro de mim realmente pela nutrição. Acho interessante, mas eu acho que eu sentia que tinha alguma coisa faltando. E nas minhas férias escolares, nas férias da universidade, começaram a me chamar para fazer bicos no mundo do turismo, que precisavam de algumas coisas. E eu comecei a devagarinho conhecer o mundo do turismo. E eu decidi fazer uma segunda faculdade em paralelo. Então, eu fiz, na verdade, duas faculdades em paralelo, nutrição e turismo. Não recomendo fazer duas faculdades em paralelo. Quem quer dormir, quem quer ter vida social, não é a melhor ideia. Mas eu acabei fazendo as duas faculdades em paralelo, me formei nas duas e nunca trabalhei um dia na minha vida como nutricionista. Então, direto no momento que eu terminei, o mundo do turismo me puxou e eu acabei entrando nisso e realmente eu acabei me encontrando. Uma coisa que eu nunca tinha imaginado, mas que eu estou super feliz com o que a vida e Deus me levaram a esse caminho. Que bom. Bom, você então fez também turismo, mas eu gostaria de falar que você falasse um pouquinho quais são os problemas que você percebe hoje existentes em Israel. E eu já vou com aquela pergunta crucial na veia, que qual é o problema com os palestinos? Você pode falar sobre esse assunto? Sim, a gente pode falar, na realidade, de dois tipos de problemas em Israel. Os problemas internos e os problemas Então externos. A vamos gente tem começar toda a questão. vamos começar pelos internos. Então, os problemas internos, a gente tem uma sociedade nesse momento que está bem dividida. Não sei se vocês estão acompanhando, não sei quanto aparece isso nas notícias do Brasil, mas a gente está tendo nos últimos meses protestos gigantescos em Israel. Então, não é uma coisa que. Primeiro, Israel sim é um país muito ativo politicamente. Sempre Então, os foi, israelenses. historicamente foi. Exatamente. Os israelenses sempre gostaram de participar da política. As eleições aqui não são obrigatórias, nunca foram, mas ainda assim a participação nas eleições é muito grande. Realmente o povo gosta de participar de política, mas a gente está num cenário nos últimos anos, na realidade, com uma divisão muito grande dentro da sociedade israelense. A gente teve como, acho que, 4, 5 eleições num período tipo de 3 anos, uma coisa que virou meio que piada dentro do país, porque a gente não consegue formar governo. E quando finalmente o governo se formou, o governo decidiu fazer algumas reformas no judiciário do país. Eu não acho que é a minha posição, nem eu acho que é essa plataforma para discutir que a reforma tem que acontecer ou não, mas que o governo atual está tentando agora passar reformas no judiciário e tem boa parte da população de Israel que é contra, tem uma parte também que é a favor, e a gente está tendo grandes protestos, como não se vê, eu acho que há 20, 30 anos em Israel não haviam protestos tão grandes. E, por enquanto, está tudo pacífico, graças a Deus, mas tu sente um pouco a tensão política em Israel. Muita gente decepcionada que, apesar de o povo estar protestando, o governo simplesmente está ignorando boa parte do povo. Então, a gente está tendo essa questão política interna que é desagradável, mas que reflete uma realidade que o país realmente está dividido. Não, é impressionante. Eu, quando estive ali, e todos os anos eu me sinto muito bem na Terra Santa, tanto que já fui 11 vezes, e eu vou sempre para o Pentecostes nosso. Pentecostes, que às vezes coincide, às vezes não, depende. Mas eu vejo que o povo é muito presente. Eu sempre pego o dia, a festa da bandeira, etc. É feriado disso, é feriado daquilo, e a gente percebe que o povo vai para as ruas mesmo. Mas agora o outro aspecto, que é algo também este que você disse, chega para nós nas notícias, mas e essa relação externa que aparece mais com a questão da Palestina? Então, na realidade, infelizmente, a mídia fala muito da questão israelense e palestina, mas quando eles falam muitas coisas pela metade.
Então, o conflito é um conflito extremamente complexo. Verdade. Nenhum dos dois lados está certo, nenhum dos dois lados está completamente errado. Muitas vezes as pessoas tentam simplificar e dizer, ok, tem Davi e tem Golias na história, e tentam Sim. dizer, ok, quem é Davi e quem é Golias, mas na realidade não é tão simples assim. O principal erro, na realidade, que eu acho que as pessoas cometem, a mídia, na realidade, comete muitas vezes, é falar do conflito Israel-Palestina. Não existe. Ok, existe uma Israel, mas existem, na realidade, na prática, hoje, duas Palestinas. Então, a pergunta é um conflito de três lados, não de dois. Então, a gente tem hoje em dia a Autoridade Palestina, que é um governo eleito pelo povo palestino. A última eleição foi em 2007, mas aí já é outro problema. É um governo que foi eleito em 2007 pela maioria do povo palestino. Eles aceitam a existência do Estado de Israel, e quando se fala das negociações de paz entre Israel e Palestina, normalmente se fala da Autoridade Palestina, que controla parte da Cisjordânia. O problema é que tem outro jogador na história, que é a faixa de Gaza, na realidade. Exato. Para quem não sabe, pessoal, se vocês pegarem. Exatamente. Tu já esteve aqui, tu conhece com Sim, mas certeza pode essa explicar, questão. pode explicar. Então, para quem pegar o mapa, na realidade existe Israel, existe a Cisjordânia de um lado, que é parte do território da Autoridade Palestina, e existe a faixa de Gaza do outro lado, na fronteira com o Egito. É um território que também vivem palestinos, a gente está falando por volta de 2 milhões de palestinos, 2 milhões mais ou menos na faixa de Gaza, 2 milhões mais ou menos na Cisjordânia, e na faixa de Gaza houve um golpe militar, se pode dizer, em 2006, que quem assumiu foi um grupo terrorista chamado Hamas. E o Hamas, o objetivo deles não é a criação de um Estado palestino, o objetivo do Hamas é a destruição do Estado de Israel, e que toda essa região se transforme num grande Estado Islâmico, parecido com a teoria que o ISIS, que o Estado Islâmico tem. Então, na realidade, quando se fala, por exemplo, de foguetes, há uns meses atrás, foguetes foram lançados, os palestinos lançaram foguetes, não é a Autoridade Palestina que lança, é a faixa de Gaza. Ou melhor dizendo, nem a faixa de Gaza, é a minoria dentro da faixa de Gaza, que é o grupo terrorista Hamas. Então, na realidade, a gente tem um problema, porque tem parte da liderança palestina disposta a negociar com Israel, parte da liderança querendo destruir Israel, e é um pouco difícil ter negociações de paz, porque não existe um governo unificado palestino, e realmente é muito triste ver, porque quem acaba sofrendo com tudo isso é a população palestina, principalmente a população de Gaza, que vive sob um governo terrorista. Então, infelizmente, boa parte da população de Gaza passa dificuldades, também a vida na Cisjordânia não é uma vida fácil como deveria ser, e a gente ora que como a própria Bíblia diz, Shalom, Shalom, Yerushalayim, oremos pela paz de Jerusalém, não só de Jerusalém, de toda a Terra Santa. A gente ora que um dia esse conflito chegue a um final, mas infelizmente, como pelo menos eu vejo no futuro próximo, eu já tive mais esperanças no passado, mas no momento eu realmente tenho um pouco de dificuldade de ver o final desse conflito a curto prazo. Tá certo. Gente, nós estamos falando aqui direto com Israel, com Aline Shefkes. E, olha, Aline, eu vou levar o assunto, assim, é uma conversa, mas às vezes eu vou dar uma quebrada para assuntos mais leves, para assuntos um pouco mais pesados, como agora eu quero falar sobre algo como você, como mulher, se sente em Israel. A mulher é valorizada, é tranquilo fazer o seu trabalho e outros trabalhos em Israel? Justamente, Israel é uma sociedade que tem muitas faces, mas, em geral, Israel é uma sociedade que aceita muito a participação da mulher, direitos iguais, deveres iguais. Um exemplo, as mulheres servem no exército de Israel, o serviço militar é obrigatório para mulheres. Para as mulheres? Aqui. Para as mulheres também, homens e mulheres servem obrigatoriamente aqui no Exército, e isso é interessante, as mulheres servem desde a criação do Estado, quando a gente está falando desde 1948, as mulheres servem no Exército, depois passa a ser obrigatório também a mulheres, então a gente tem uma sociedade que as mulheres participam de tudo, do Exército, da economia, do governo. A gente teve, por exemplo, Golda Meir,
Golda Meir, ela foi a primeira ministra de Israel. Quem governa Israel na prática é o primeiro-ministro. Então, a gente tem uma primeira-ministra mulher nos anos 60, Certo. enquanto no Brasil, até pouco tempo atrás, a gente acabou de ter a nossa primeira presidente mulher, nos Estados Unidos ainda não se teve. Israel, já nos anos 60, tinham líderes de governo mulheres e também, desde antes, na realidade, outros cargos importantes. Então, a gente vê a participação das mulheres na sociedade e é interessante que muitas vezes as pessoas acham que no mundo judaico-ortodoxo a mulher fica em casa. É aquela sociedade machista que a mulher fica em casa. Mas, ao contrário, no mundo judaico-ortodoxo, ortodoxo, o pessoal quer dizer os judeus que são os mais praticantes e seguem a Bíblia mais ao pé da letra, que é o pessoal normalmente que veste de preto e branco, Sim. aquelas roupas mais tradicionais. No mundo ortodoxo, quem sustenta a casa são as mulheres, não os homens. Como assim? Como elas trabalham? Onde e como elas trabalham? Elas podem trabalhar em... Então, obviamente, a gente vai imaginar que existem algumas restrições, mas não pelo fato de elas serem mulheres, mas sim pelo fato de elas serem religiosas. Então, um homem e uma mulher religiosos, judeus ortodoxos, não vão trabalhar numa casa de massagens massageando pessoas do sexo oposto. Mas tu pode trabalhar em lojas de roupas. Muitas judias ortodoxas trabalham na educação, por exemplo, trabalhando em creches, trabalhando em escolas. Certo. Podem trabalhar de secretárias. Então, a gente vê as mulheres judias ortodoxas trabalhando na sociedade judaica e ganhando mais que os homens ortodoxos, a propósito. Mais de 50% das casas judias ortodoxas, a mulher ganha mais que o homem. Então, quem sustenta a casa muitas vezes é a mulher. Ô Aline, mas então explica para mim e para todos que estão nos acompanhando, por que eu vi muitas mulheres usando perucas? Então, uma coisa não impede a outra. O que acontece é, a Bíblia ela nos fala para a gente se vestir de uma maneira modesta. O que a Bíblia nos fala é pouca coisa, na realidade, que é para a gente se vestir de maneira modesta, homem não é para usar roupa de mulher e mulher não é para usar roupa de homem. Mas esses conceitos mudam ao longo do tempo. O que é se vestir de maneira modesta, o que é roupa de homem, o que é roupa de mulher. Então, é isso que a Bíblia nos conta. Então, as mulheres judias ortodoxas, normalmente, vão cobrir o cabelo. É uma questão que se fazia desde os tempos bíblicos como parte da modéstia. Agora, obviamente, Sara, Rebeca, Raquel, elas não usavam peruca, elas usavam lenços e panos para cobrir o cabelo. E o judaísmo, como a gente falou no início do podcast, os judeus foram expulsos de Israel e migraram para o mundo, e principalmente na Europa. Por muitos séculos houveram perseguições aos judeus. Mas, inclusive, desculpa, aqueles que andam de preto, que eles usam um chapéu diferenciado, eles trazem uma roupa que foram os que foram para a Rússia, não foi? Exatamente. Claro, se a gente pensar Abraão, ele usava uma túnica provavelmente colorida, não roupas preta e branca. Essas questões das roupas preta e branca vieram dos judeus que moraram por séculos e séculos na Europa. Sim. Quer dizer, a gente vê a adaptação. Os judeus mantiveram a sua cultura, mas também houveram partes que se adaptaram. Então, uma da adaptação que aconteceu muito foram as roupas. Agora, os homens, por usarem aquelas roupas pretas e brancas, colocarem um chapéu normal, eles não chamavam atenção na rua. As mulheres judias eram um alvo muito fácil. Quando via uma mulher com lenço no cabelo, fora da igreja, na rua, normalmente se tratava de uma judia. E as judias eram um alvo muito, muito fácil das perseguições às judias, e a gente não precisa falar o que acontecia quando elas eram pegas. Então, com uma maneira de proteger a si mesmas, elas começaram a usar peruca. Que, por um lado, tu está cobrindo o teu cabelo, mantendo essa tradição bíblica. Por outro lado, as pessoas na rua não vão saber que tu é judia. Nossa. Então, é uma maneira de disfarçar sua identidade judaica. Eu tinha ouvido totalmente diferente, aprendi. Eu tinha ouvido falar, posso te dizer qual era a versão que me passaram? Que era porque a mulher não podia expressar vaidade. Então, ela cortava o cabelo, colocava a peruca para não mostrar vaidade. E a visão histórica que você me apresenta é totalmente outra, que é para que a mulher judia não fosse identificada pelo uso do lenço. Então, elas escondiam o seu cabelo usando peruca. Interessante.
Sim, e uma questão, as mulheres têm cabelo embaixo da peruca. As mulheres judias não raspam o cabelo. Elas não As raspam? mulheres. Não, não, não. Esse também é uma questão que muita gente não sabe. A minha sogra usa peruca, meus sogros, eles são judeus ortodoxos, quer dizer, minha sogra tem peruca, e embaixo da peruca ela tem cabelo. Eu tenho várias amigas minhas que usam peruca, eu tenho uma prima que usa peruca, todo mundo tem cabelo embaixo. A Quando decisão, a gente a decisão é de quem? Por exemplo, a Aline. Por que a Aline não usa essa peruca? É uma decisão sua ou do casal? é uma decisão da mulher. É uma decisão da mulher cobrir ou não. Obviamente, tem expectativas da sociedade, mas cada pessoa toma a sua decisão. Minha decisão não é cobrir o cabelo. Eu vejo, isso é minha opinião pessoal, é que a Bíblia não obriga as mulheres a cobrirem o cabelo. Isso é uma tradição e a minha decisão é não seguir essa tradição bíblica. Só uma coisa em relação à peruca e ter cabelo, as mulheres sim têm cabelo, existe um pequeno grupo dentro do judaísmo que se chama Satmar, que são judeus ultra ortodoxos, que estão uma linha bem radical dentro do judaísmo, e essas mulheres, elas sim raspam o cabelo, elas são algumas poucas centenas aqui em Israel, então elas não representam o mundo judaico, mas justamente sobre Satmar foi feito aquele filme Nada Ortodoxa. Isso, exato, que eu assisti. Por isso que eu tirei essa visão do É, cortar. E foi o que ficou para nós aqui no Ocidente, tá? Essa é a visão. Então, quando os brasileiros forem ali, você que é uma guia turística, eu também vou acrescentar, porque eu vou como diretor espiritual. E vou todos os anos, e todos os anos eu vou para Pentecostes. Vou acrescentar a sua versão, mas também eles vão vir com aquela que o filme nos trouxe, daquela nada ortodoxa. Não ortodoxa, né? então, justamente, o filme Nada Ortodoxa, ele reflete uma realidade, mas é uma realidade muito pequena dentro do mundo judaico. Eles não são um grupo muito bem aceito dentro do judaísmo, a maior parte dos judeus consideram eles extremistas. Eles são algumas poucas centenas aqui em Israel, tem mais alguns nos Estados Unidos, mas não refletem a maioria do judaísmo. Isso, às vezes, a gente também tem um problema, não só no judaísmo, às vezes também no cristianismo ou na própria igreja. Alguém faz alguma coisa diferente e aí acham que todo mundo é assim. Não. Os Satmar são um grupo, uma linha dentro do judaísmo que não refletem a experiência e a crença da maioria dos judeus. Então, a maioria das judias não usam peruca, a maioria das judias elas usam lenço no cabelo. Ou não cobrem ou usam lenço, e as que usam peruca normalmente são de famílias que vieram justamente da Europa, que trouxeram essa tradição por causa das perseguições, mas a maioria sim tem cabelo por baixo, normalmente não um cabelo comprido que nem o meu, normalmente um cabelo curto, um bob, para prender rabo de cavalo. E eu posso dizer, da próxima vez que tu vier a Israel, só para te saber, repara nas perucas das mulheres atrás, ela sempre vai, e tem uma partezinha, tu consegue ver parece uma bolinha atrás, é o Ah, rabo de cavalo. que Então, legal, da vou próxima vez, observar. repara que tu vai ver que elas têm rabo de cavalo embaixo. Bom, Aline, agora indo para uma coisa mais densa, a gente vai sempre balançar, equilibrar a conversa. Houve uma guerra de 6 dias e eu vi que você falou num dos vídeos sobre uma fábrica ilegal que salvou Israel. Que é isso, menina? Então, a gente está falando agora antes da primeira guerra de Israel, antes da guerra de independência. O que acontece é o seguinte: Israel, desde que os judeus foram expulsos, passou de mão em mão, mão em mão, mão em mão. E o último grande império que passou por aqui foi o Império Britânico. Sim. Entre 1917 e 1947, Israel era parte do mandato britânico e ninguém queria os britânicos aqui. Era cada um por si, todo mundo contra a Inglaterra. Os judeus queriam sua independência, os árabes também queriam sua independência, mas os britânicos eles vão fazer uma série de restrições à população judaica. Eles vão proibir a imigração judaica em Israel em pleno Holocausto. Milhares de judeus morrem no Holocausto porque eles não são permitidos de entrar em Israel. Sim. Os britânicos chegam a afundar navios com refugiados, bom, eram para ser sobreviventes, no final eles faleceram. Eles afundam navios
vindo cheios de pessoas, judeus fugindo do Holocausto para Israel, eles afundam os navios. Então, uma época muito difícil, que por um lado na Europa a Inglaterra está lutando contra os nazistas, indiretamente contra o Holocausto, Sim, e por outro lado, aqui em Israel eles estão lutando contra a população judaica. entendi. E qualquer coisa, qualquer atividade pró-criação do Estado de Israel era proibida. Mas Israel sabia que no dia que declarasse sua independência ia começar uma grande guerra, Certo. porque os países árabes vizinhos não iam aceitar. Então Israel, uma organização dentro de Israel, faz uma fábrica ilegal subterrânea para produzir munições. Mas a fábrica é tão secreta que nem as pessoas que moravam em cima, então pensem que em cima era uma cidade, Sim. embaixo da fábrica, nem as pessoas que moravam na cidade sabiam o que acontecia embaixo dos pés delas. Nós estamos falando de que ano, mais ou menos? 1947, mais ou menos. a gente tá 47, falando. final da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Mal A tinha fábrica, terminado. então a gente está falando assim, terminando a Segunda Guerra Mundial, um pouco antes da Guerra de Independência, nesses anos, entre Certo. 45 e 48, vai ser o grande esforço para se criar toda a infraestrutura para o Estado de Israel. E onde que é essa isso- cidade? A fábrica era embaixo de que cidade? A cidade, ela não existe mais. Hoje em dia existe lá um museu que se chama Mahon Ayalon, mas era uma pequena comunidade que se chamava Givat HaKibbutzim. Não é um local conhecido, mas Givat HaKibbutzim, então moravam ali algumas dezenas de pessoas, e dessas pessoas, algumas trabalhavam na fábrica, e o resto do pessoal não sabia. Puxa. Mas eles vão fazer isso com uma genialidade, desde os pequenos detalhes, porque eles diziam que iam trabalhar no campo e voltavam para casa, eles passavam o dia todo no subterrâneo, eles voltavam brancos. Se tu está trabalhando no sol, tu tem que se queimar. Exato. Então, o que eles tinham lá embaixo lâmpadas, como, sabe quando tu entra naquelas camas para se bronzear? Certo. Eles tinham lâmpadas de bronzeamento no subterrâneo, e assim, enquanto eles estavam lá, eles se bronzeavam. Meu Deus. Eles pegavam, por exemplo, eles construíram, pensa que uma fábrica com maquinário para produção de munição, Sim. é uma barulheira enorme. Barulheira. Então, eles fazem uma lavanderia bem em cima da fábrica, e aquelas máquinas de lavar antigas batendo a roupa, Então, as pessoas passavam por lá e achavam que era o barulho da lavanderia. Nossa, que Mas, assim, genialidade. A genialidade, mas tinha um problema, que a fábrica funcionava mais horas que a lavanderia, porque eles não tinham muita roupa. Então, o que eles fazem? Eles abrem a primeira lavanderia delivery de Israel. Eles buscavam roupa nas cidades vizinhas para trazer para a lavanderia para eles terem. Assim, a fábrica podia funcionar enquanto a lavanderia funcionasse. Caramba. Eles criam uma padaria do lado, porque a fumaça da padaria ia disfarçar a fumaça que saía de dentro da fábrica, porque Certo. precisava de ventilação e saia fumaça. Mas assim, olha, era uma loucura, assim, sem tamanho. E eu só quero falar uma última coisa, pessoal. Eu adoro esse lugar, desculpa que eu tô me empolgando. Mas a última coisa, eles faziam todo o processo da munição lá dentro, desde cortar os metais até fechar a bala. Tá. Mas as balas, pessoal, elas eram fechadas manualmente. Isso quer dizer que tinha que pegar o cartuchinho, botar a pólvora, botar a tampinha e apertar. Certo. Se tu aperta pouco, porque é manual, não Sim. é uma máquina, pessoal. Literalmente o negócio é assim, tu vê lá na fábrica. Se tu aperta pouco, a bala não fecha até o final e na hora de ela ser usada, ela vai falhar. Sim. Se tu aperta demais, o que acontece? Explode, naturalmente. Explode. E a fábrica estava toda ali, toda a pólvora estava ali. Meu Uma Deus. bala fechada, mais pressão que deveria, ia explodir toda a fábrica. Isso. Qual Agora, a solução? Qual a solução? Só mulheres podiam fazer esse processo. Só as mulheres eram permitidas de fechar a bala, e aqui entra um elemento que é ainda mais difícil, que não só mulheres, eles davam preferência para quem era mãe. Por quê? Porque a fábrica estava embaixo da cidade e poucos metros dali ficava a creche. Meu Deus. Então, Aline, o que você está me contando, Aline? Que coisa impressionante.
Então, se tu explodisse as balas, se explodisse a fábrica, tu provavelmente também machucaria ou, inclusive, poderia matar as crianças e os teus filhos que estão na creche. Dá Então, licença, eles davam dá licença. preferência. Toca o sino, sacristão. Diante de uma história dessa, gente, é impressionante, é algo inacreditável. Eu vou contar para muita gente essa história. Mas e aí? Tá, e como é que foi desenrolar? Quando que essa fábrica veio à tona? Então, o que acontece é, eles fecharam milhões de balas, nenhuma estourou. Tá, Essa foi a única fábrica de munição antes da criação do Estado de Israel. Então, eles produziram lá todas as balas, até a última bala usada na Guerra de Independência, na primeira fase, foi feita por essa fábrica. E os britânicos nunca descobriram ela. Ninguém sabia sobre ela. E aí, quando Israel declarou sua independência, ninguém mais precisava trabalhar numa fábrica subterrânea abafada. Eles pegaram todos os equipamentos, levaram para Tel Aviv e a fábrica continuou produzindo lá. E eles, se na esqueceu verdade, desse local. os britânicos não esperavam que o povo de Israel estivesse armado, que tivesse munição bélica para se defender. Essa foi a grande surpresa, né, da história da fábrica clandestina. Assim, Israel, toda a sua infraestrutura no início teve que ser clandestina. Essa fábrica é um exemplo, mas a gente também tem exemplos de como se criou a Força Aérea de Israel, como tu faz. Uma coisa é fazer balas, munições clandestinamente, outra coisa é fazer aviões da Força Aérea de maneira clandestina. Israel também conseguiu trazer aviões de maneira clandestina, produzir aviões de maneira clandestina em Israel. Então, o que acontece é que essa fábrica tinha tanta coisa acontecendo em Israel que ela acabou sendo esquecida, o lugar foi abandonado, porque a cidade foi criada para disfarçar a fábrica. Então, no momento que a fábrica não tinha mais, o local foi abandonado, e nos anos 80, essas pessoas sobreviveram, pessoas funcionários da fábrica sobreviveram, e eram senhores, e um senhor escreveu um livro contando a sua história, contando da fábrica, e a galera chegou e disse: olha, querido, eu acho que a idade não está te fazendo bem, da onde tu tirou isso? E todo mundo achou que fosse mentira, e ele foi até o lugar, mexeu a máquina de lavar e mostrou a fábrica para eles e disse: tá aqui. E aí, por acaso, nos anos 80, o senhor decidiu contar a sua história, e aí um grupo Entendi. que é de preservação da memória de Israel foi atrás e descobriu uma história fantástica, e agora se abriu um museu alguns anos atrás no Ah, está lugar. aberto o Então, eu museu? Vou recomendo vocês visitar. conhecerem na próxima visita. É próximo de onde? Ali em É Israel. próximo de Rehovot, que é o sul de Tel Aviv. Tá certo. Então, aí uma meia hora de Tel Aviv. Tá bom. Gente, nós estamos aqui com Aline Shefix e eu vou passar por um quadro, Aline. Depois eu continuo com outro tema. Eu estava super curioso de divulgar aqui essa história da fábrica clandestina, que eu achei maravilhoso você ter contado dos seus vídeos e contado aqui para todos nós. Nós temos um quadro que chama-se Para Quem Você Toca o Sino? Toca o Sino, Sacristão. Quem na sua vida é importante a ponto de você dizer: eu toco o sino, na verdade, eu quero fazer um elogio a esta pessoa. Olha, não sei se vai ser muito clichê, mas eu quero tocar o sino para o meu pai. Certo. Não, pode tocar, toca o sino para o meu pai. Diga o nome dele. Jorge Inácio. Jorge Inácio, toca o sino, sacristão. Então, como eu nasci no Brasil, meu pai nasceu na Argentina, meu avô nasceu na Polônia, quer dizer, a nossa família passou gerações e gerações vagando pelo mundo, e eu tive o privilégio de poder voltar a Israel, e isso também muito por causa da educação que meu pai me deu. Meu pai sempre me fez buscar o interesse na nossa história, quem nós somos, quem é a nossa família, por que nós vivemos dessa maneira, qual a nossa história, e também me deu um incentivo de voltar a Israel e tudo de bom que está acontecendo na minha família, na minha vida. Hoje, graças a eu morar em Israel, também é graças ao meu pai, então eu agradeço muito a tudo que ele fez e também todo o apoio que ele dá ao canal. Meu pai também foi uma das primeiras pessoas que botou fé no canal, então realmente muito do que acontece hoje em dia da minha vida é graças a ele. Maravilha. Mais alguém você gostaria de tocar o sino e homenagear? Eu posso dizer minha mãe? Claro, Minha mãe por não favor. gosta que eu fale muito dela, ela é tímida,
O nome Seguidamente, o dela, por pessoal me pergunta, favor. mas só fala do teu pai, você não fala da tua mãe, tu não tem mãe. Eu tenho uma mãe, eu amo muito ela. Como é o nome Ela dela? me dá toda Betina. Betina, toca o sino, sacristão. Por quê? Então, ela é tímida, ela não gosta muito que eu fale dela, mas realmente eu sei que para ela é muito difícil eu estar morando em Israel, eu estar morando longe, tá com um netinho também aqui longe em Israel, mas mesmo que seja difícil para ela, ela sempre vai e faz de tudo do melhor para gente, e ela me deu todo apoio com o meu primeiro filho e também com o meu segundo que está a caminho. Eu estou grávida de novo, então minha Opa, mãe todo apoio. parabéns. Que Deus a abençoe. Obrigada. Então, todo apoio que minha mãe me dá e meu pai, então eu quero agradecer aos dois. Tocar o sino para os dois, para o Jorge e para a Betina. Bom, Israel é uma terra de três grandes religiões monoteístas. Três grandes religiões monoteístas, apesar que tem outras religiões. Inclusive, eu já sabia, acabei visitando na última viagem, quando eu fui a Haifa, lá onde tem Nossa Senhora do Carmo, na Gruta de Elias. Em Haifa tem o Jardim das Rosas, que é da religião dos Barrais. Então, descobri mais uma religião ali. Mas como as três principais religiões, ao seu olhar, convivem em Israel? O islamismo, judaísmo e cristianismo. Eu acho que Israel é um exemplo de coexistência. Quando o pessoal vê na mídia, parece tudo muito tenso, parece conflito, que ninguém gosta de ninguém, mas ao contrário, aqui a gente tem uma coexistência muito, muito intensa entre as religiões, porque a fé aqui é muito presente. Eu acho lindo a gente, por exemplo, estar na Via Dolorosa. Ali na estação, tu pode ir na estação 13 e 4 da Via Dolorosa, se tu para ali do lado da terceira e quarta estação da Via Dolorosa, tu consegue ver os grupos cristãos passando, carregando a cruz, seguindo os passos de Jesus. Tu consegue ele também ver o pessoal, os muçulmanos, indo para a mesquita de Al-Aqsa. Tu vê eles com os tapetinhos enrolados no ombro, já que eles abrem os tapetes no chão para orar. Tem ali do lado, na mesma rua da Via Dolorosa, tu tem duas yeshivot, 2 centros de estudos bíblicos judaicos. Então, tu vê todo mundo coexistindo e para eles é a coisa mais normal do mundo. Essa questão, ninguém acha estranho quando tu vê um grupo de pessoas carregando uma cruz pelas ruas de Jerusalém, porque as pessoas entendem que também é a cidade da fé dos cristãos e dos judeus e dos muçulmanos. Então, acho que tem uma coexistência que é um exemplo a ser seguido. Para uma pessoa, você que está nos acompanhando no Toca o Sino Sacristão, talvez a pergunta para você vai parecer estranha, mas você vai ver que não é tão estranha assim. Aline, qual a diferença, ou melhor, um israelense e um judeu, qual a diferença e existe dificuldade de convivência? Quando a gente fala de israelense, a gente está falando de nacionalidade, como brasileiro. Então, nós temos israelenses muçulmanos, israelenses ateus, israelenses cristãos, israelenses judeus. Nós temos aqui Bahais, israelenses, Ahmadim, Alauítas. A gente tem uma série de religiões em Israel. Então, israelense é todo aquele que tem a nacionalidade. E a questão de ser judeu é a questão da fé. Eu, no caso, sou israelense, mas nem sempre fui. Quer dizer, eu migrei para Israel e recebi a cidadania. E tu tem também milhões de judeus no mundo que moram pelo mundo e que não são israelenses. Então, tu tem os dois. Mas existem privilégios que só o judeu tem? Em Israel? Sim. Não. Na realidade, Israel é um país de todos os seus cidadãos. Todo mundo paga os mesmos impostos, que são bem altos. Todo mundo, cada um pode morar onde quiser. Tu pode comprar casa na cidade que quiser, pode morar onde tu quiser, tu pode trabalhar onde quiser. A única grande diferença que a gente vê entre as religiões em Israel é que não todas as religiões são obrigadas a servirem o exército. Então, quando eu falo que o serviço militar é obrigatório, ele é obrigatório para judeus e judias. Certo. Mas cristãos e muçulmanos e Bahais, por exemplo, não são obrigados a servir no exército. Mas se querem, se quiserem. Se quiserem. Tem um movimento muito grande nos últimos anos de cristãos
israelenses servindo no exército. Então, como no Brasil também. No Brasil, tu vai ter a maioria cristã, mas tu também tem outras religiões que convivem. E aqui é a mesma coisa. Então, a única grande diferença que eu vejo é que as outras religiões não são obrigadas a irem ao exército. As únicas que são judeus e drusos. Os drusos são outra religião que tem aqui em Israel, eles também, os homens são obrigados a ir no exército. Certo. E as outras religiões vão se querem. Você é uma guia de turismo. Qual o lugar que você se sente mais inflamada, entusiasmada para ir? Olha, eu me entusiasmo em muitos lugares. Vocês viram que o local aí da fábrica de munições é um local que eu adoro. Infelizmente, a gente não consegue chegar aí sempre, mas tem muitos lugares que eu realmente tenho uma conexão muito especial. Eu sempre digo que a cidade de Davi mexe muito comigo. A cidade de Davi, ela fica ao lado da cidade. Por favor, explica para o povo entender. Tu já esteve lá na cidade de Davi? Já tive, fiz inclusive um Padre em Missão. Eu tenho um quadro parecido, fiz antes de você, chama-se Padre em Missão, que é filmando lugares e momentos e descobertas e mostrando para o mundo vários lugares da Terra Santa. E fui, a última vez, na cidade de Davi. Então, a cidade de Davi tem muitas descobertas a serem mostradas. O que acontece, a cidade de Davi é um parque arqueológico ao lado das muralhas da cidade velha de Jerusalém e é a parte mais antiga de Jerusalém. Então, tu tem achados lá desde a época dos jebuseus. A gente está falando, pessoal, de 3.800 anos de história e toda a história de Jerusalém está representada nesse pequeno pedaço. Então, tu tem lá o que a gente acredita ser o palácio do rei Davi, de onde ele vê Batseba se banhando. Certo. A gente achou lá uma série de selos com nomes bíblicos. Quer dizer, também aí tu entra na questão de comprovar a história da Bíblia. A gente encontrou um encanamento de água por onde o rei Davi caminha. A gente achou exatamente a passagem por onde o rei Davi conquista a cidade de Jerusalém. Tu tem lá o tanque de Siloé, por exemplo. Sim. O tanque de Siloé é onde Jesus cura o cego. Eu tenho certeza que você deve ter filmado lá. Se Com certeza, pessoal, Padre em Missão, não perca. Então a gente tem muita... Pode continuar, é que então, nós temos pessoal, um delay. Padre em Missão, procurem. Então procurem Padre em Missão, procurem especialmente também o episódio lá da cidade de Davi, porque é muita coisa e muita coisa extremamente preservada. Então tem até uma privada lá de 2.600 anos atrás que se achou com o que vocês podem imaginar que tem dentro de uma privada, depois que a pessoa usou, também se achou lá. Então, é realmente um local arqueologicamente falando fantástico e que cada pedaço da cidade de Davi, ele se remete a uma diferente fase de Jerusalém e também a diferentes histórias bíblicas. Bom, nós estamos falando com Aline Shefix e ela tem um YouTube, @Israel com Aline. Como eu disse, eu vou para assuntos e assuntos. Para você, quem é Jesus Cristo na Terra Santa? Então, a gente já falou no início do episódio, eu sou judia, eu mantenho o meu judaísmo, mas quando a gente fala de Jesus, a gente fala de Jesus também por tudo que a gente tem. Primeiro, toda a questão histórica, e não falta locais históricos ligados a Jesus. Um exemplo é o próprio tanque de Siloé na cidade de Davi. E também a gente tem que lembrar que Jesus era judeu. Então, a gente tem muito em comum. E eu entendo que o judaísmo e o cristianismo, obviamente, hoje em dia são religiões diferentes, mas que têm uma raiz muito grande em comum. Então, eu prefiro olhar por tudo que tem-se em comum e essa maneira que eu encaro toda a questão da historicidade de Jesus. Me fale as curiosidades de Israel. Coisas Uau, que você tem tanta gosta, coisa. que você gosta, que se alguém pergunta, vem de chofre. Uau, eu tô com uma coisa no topo da minha mente que eu li hoje, um achado arqueológico novíssimo, que mostra que foi achado na Caverna dos Gêmeos, que é uma caverna aqui próxima a Jerusalém. Se achou uma caverna onde se fazia bruxaria. Onde isso, Aline? Onde isso? A Caverna dos Gêmeos. Me'arat Ateumim, em hebraico. Acabou de sair, saiu literalmente a pesquisa arqueológica, eu acho que hoje ou ontem. Tá. Eu comecei a ler ela, ainda quero ler ela toda para ver se eu consigo até ir lá mostrar alguma coisa no canal.
mas se achou uma caverna aqui em Israel com claros achados arqueológicos de bruxaria. Saiu, inclusive, esse estudo na revista de Harvard, Harvard dos Estados Unidos. Então, é um negócio que chocou muita gente e que é aceito pelos arqueólogos, não só de Israel, mas pelo mundo. Então, aqui em Israel, tem uma história tão rica que todos os dias a gente tem um jornal também com arqueologia, então todos os dias a gente vai lendo e essas curiosidades cada vez vão aparecendo. Então, cada vez eu tenho uma coisa diferente na minha mente. Isso estava na minha mente hoje porque eu acabei de ler, ainda não consegui terminar de ler todo o artigo antes de começar aqui o podcast, mas eu vou terminar depois, ainda de ler. Quanto custa viver em Israel? É caro? É caro. Israel é um país caro, mas a gente tem que colocar algumas coisas em perspectiva. A primeira é que os salários são bem mais altos. O salário mínimo em Israel, ele subiu, ele está mais de 5 mil shekel. A gente está falando... No canal, eu fiz há pouco tempo um vídeo com todos os valores em reais, agora eu não lembro exatamente os valores todos em reais, mas a gente está falando por volta de mais de 8 mil reais o salário mínimo. Certo. O salário médio é mais que o dobro. Então, a gente está falando aí um salário médio de talvez uns 20 mil reais, 18 mil reais. E por isso, o ganho em Israel é muito maior e por isso o custo também é maior. Tem coisas que são estupidamente caras em Israel. Um exemplo é moradia. Eu moro em Jerusalém. Os aluguéis aqui são bem caros. Sim. Então, tem coisas mais caras como aluguel, mas, por outro lado, tem coisas que a gente não paga. Então, aqui a educação é gratuita e também a saúde é gratuita, o que são gastos grandes, às vezes, no Brasil. Tem muita gente que faz a opção de ir morar em outras cidades, como, por exemplo, morar em Jericó, morar em Bethlehem menos, mas em outras cidades onde o custo de vida é menor, não é verdade? Sim, exatamente. A gente vê isso também. Às vezes a pessoa não mora em Porto Alegre. Eu posso dar um exemplo, outra vez sou gaúcha. Mas a pessoa não mora em Porto Alegre, mas mora em Viamão, que é uma cidade ao lado. Aqui a gente tem a mesma coisa em Jerusalém. Então, a gente tem Jerusalém, a cidade principal, mas a gente também tem Mevaseret Zion, a gente tem Male Adumim, tem outras cidades periféricas que se pode morar e tu tá, às vezes, em Motza em 20, 30 minutos. Então, são cidades próximas e aí o custo de vida já diminui. Principalmente através de moradia, é o custo principal aqui em Israel, mas eu não quis sair de Jerusalém, eu continuo aqui na cidade mesmo. Apesar de ser judia, desculpa a palavra, mas sendo judia, você vai com os turistas, os peregrinos, eu prefiro a palavra peregrinos. Alguns são turistas, mas a maioria são peregrinos. Nos lugares onde os cristãos vão, onde Jesus viveu? Claro, claro. Outra vez, a gente está acostumado aqui a todas as religiões. E a minha família sofreu muito na Europa com perseguições, justamente por intolerância religiosa. Então, eu acho que a gente aprende muito a tolerar o próximo. E, mais que isso, amar o próximo. Então, quando a gente está aqui com caravanas em Israel, com grupos de peregrinos em Israel, a gente visita através da história bíblica. Isso inclui tanto o Antigo como, obviamente, o Novo Testamento, também locais ligados a Jesus. As minhas caravanas, especificamente, eu sempre tenho acompanhamento ou de um padre ou de um pastor para ser um líder espiritual, porque eu acho que cada um tem a sua função. Então, eu tenho a minha função de guia. Eu conheço muito de história, eu vou acompanhar, ensinar história como guia, mas também tem uma questão espiritual que eu acho que precisa de um líder espiritual para estar junto, e por isso a gente sempre faz questão, em todas as nossas caravanas, ter um líder espiritual junto. É o meu papel. Quando eu vou, a última minha ida foi com 250 pessoas. Então, cada Uau. ônibus tinha um guia de Israel, judeu ou não, e um padre ou um religioso, ou da Obra de Maria, ou de uma outra agência de peregrinação, mas respondendo pelo aspecto religioso. Eu também não abro mão disso, porque é importante que alguém venha com a história e outro supra com a teologia bíblica. Mas, em particular, você imagina que eu vou insistir. Tem algum lugar que te impacta desses lugares de Jesus? Olha, eu tive, na realidade, agora, poucos dias atrás, eu tive no Bom Samaritano.
A gente sabe que tem uma passagem na Bíblia que Jesus está com algumas pessoas, estudiosos, sábios da lei, e um deles vai e confronta Jesus e pergunta, ok, nos resume tudo isso, o que isso tudo significa? E Jesus diz, me diga você, e ele vai fazer aquele versículo de Levítico que diz, amarás ao próximo como a ti mesmo. E Jesus diz, completamente certo, é isso aí. E aquela pessoa não entende exatamente o que isso significa, ele pergunta o que é o próximo. E é uma pergunta que faz sentido. Quem é o próximo? Próximo à minha família, são os meus amigos, são o meu povo, é todo mundo. Quem é o próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano e a gente encontrou justamente uma hospedaria que se encaixa muito bem com essa história. Então a gente acredita que se a história do bom samaritano não é só uma parábola, e sim realmente é baseada nas notícias da época, provavelmente se refere àquela hospedaria. E aí tem aquela história que a gente conhece, que passa um Cohen, ignora aquela pessoa ferida na beira da estrada, passa um levita, ignora, e o samaritano, ele vai e salva aquele judeu. A questão é que os samaritanos e os judeus, eles eram inimigos naquela época. E o fato de os samaritanos salvar os judeus, Jesus está passando uma mensagem para eles. E a mensagem é, amarás ao próximo como a ti mesmo, tem que amar mesmo o teu inimigo. E isso não é uma mensagem só de Jesus, isso é uma mensagem enraizada na Bíblia, uma mensagem do Antigo Testamento, uma mensagem do povo de Israel, mas que não todo mundo do povo de Israel tinha entendido naquela época. Então eu vejo que é muito interessante quando a gente pega, os valores são os mesmos, a moral é a mesma, e por isso a gente tem muito o que aprender. Eu acho que os judeus têm como aprender com a história de Jesus e com o cristianismo, eu acho que os cristãos também têm muito a aprender com o povo de Israel. E eu acho que por muitos séculos as religiões se separaram e brigaram e tinha aquela inimizade, os judeus com medo dos cristãos, os cristãos também muitas vezes não aceitando judeus morando nas regiões que tinham cristãos. Então a gente vê essa inimizade de muitos e muitos séculos e na realidade a mensagem de Jesus é justamente amarás ao próximo como a ti mesmo. E isso inclui os samaritanos, isso inclui os judeus, e também depois, quando surge o cristianismo, isso também tem que incluir os cristãos. Então, acho importante essas mensagens que a gente tem que, no final das contas, aprender até os dias de hoje, e, infelizmente, não todo mundo aprende. E para quem é desavisado, o que não se deve fazer em Israel? Dicas, coisa que não se deve fazer. Então, acho que quando a gente vem para Israel, a gente tem que ter uma sensibilidade que a gente está numa cultura diferente. Então, uma das coisas que acontece muitas vezes quando os turistas ou os peregrinos chegam aqui, eles veem judeus ortodoxos e querem abraçar, e querem conversar, e querem bater foto, isso e aquilo, e o pessoal diz assim, oh, calma aí, porque para eles estão no dia a dia deles, eles estão vestidos com roupas normais, e às vezes eles se sentem como bichos de zoológico. Eles estão ali levando o filho deles para a escola e daí a galera começa a bater fotos e às vezes começa a pular em cima, como se estivesse vendo ali um bicho de zoológico. Então, acho que a primeira coisa realmente é respeitar a cultura local e também isso inclui respeitar os lugares santos. Os locais santos aqui, tanto que a gente está falando de igrejas católicas, como de locais santos abertos, como o Muro das Lamentações, todos os locais santos eles têm suas regras. No Muro das Lamentações não pode bater foto no sábado, numa igreja, tu não pode entrar de mini short, de mini saia, nem no Muro das Lamentações, então tem uma série de regras de como respeitar os locais santos, então acho isso importante também quando a gente vem. Quando você está com um guia, mais fácil, porque o guia conta as coisas, mas também levar em consideração a importância dos locais e respeitar eles, e também levar em consideração que uma cultura diferente também tem outras questões. Por exemplo, no sábado, muitas coisas estão fechadas em Israel, o transporte público não funciona no sábado. Então, é realmente se preparar para a viagem e entender que está indo para o Oriente Médio, para Israel, com uma cultura que tem ainda muitas tradições bíblicas, que é bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil e em Portugal. Aline, nós temos um quadro aqui e eu gostaria... Tem algum fato engraçado nesses seus anos de guia, nesses seus anos conduzindo pessoas de todas as religiões? Algo que você lembra que foi muito engraçado e que você hoje fala, meu Deus, que vexame,
Que situação em que me encontrei naquele momento? Olha, eu já tive vários momentos de vergonha alheia nesses anos, Me conte. guiando gente. Eu estava um dia no Rio Jordão. O Tá. grupo desceu, o grupo desceu com o líder religioso até as águas para fazer a renovação do batismo. E os guias, a gente tem uma zona que a gente fica sentado. Então, a gente estava todo mundo sentado e, de repente, chega o responsável lá pelo Rio Jordão, É. gritando, bravo, de quem é aquele grupo? Todos os guias levantaram, assim, todo mundo branco pensando quem é o grupo fazendo bagunça. E, obviamente, o grupo fazendo bagunça de todos os guias tinha que ser o meu. Certo. A gente chega até o Rio Jordão, pessoal, o pessoal se batizou, estava com as túnicas, Certo. e depois de se batizar com as túnicas, decidiu tirar as túnicas, não ficar completamente pelado, mas de sunga, De sunga. e ficar nadando crawl no Rio Jordão. Ah, E daí a meu galera começou a fazer Deus. competição de natação no Rio Jordão. Nada E a daí, ver, que sem noção, meu Deus. então assim, vergonha alheia. E daí, obviamente, todos os guias olharam e disseram, tem que ser o teu grupo, né? Tem que ser o meu grupo. Toca o Então, sino, sacristão. Tá aí o nosso podcast falando direto com a nossa querida, gente. E ela tem muita história. Aline Shefix. Há quantos anos você está aí como guia? eu estou como guia desde 2011, então a gente tem que fazer aí as contas. São uns 12 anos, a gente está Descontando a trabalhando. pandemia, brincadeira, que foi triste, né? Eu também não fui na pandemia, foi algo que A mexeu com pandemia todo foi mundo. triste, mas eu posso dizer, tem males que vêm para o bem. O canal no YouTube acabou surgindo durante a pandemia, Ah, que então legal. eu tive dois filhos na pandemia, o meu canal e o meu filho principal, que é o meu filho mesmo, o Yair. Então, coisas boas também, graças a Deus, vieram da pandemia. Mas, realmente, a gente ficou aqui... Israel ficou com as fronteiras completamente fechadas por 2 anos. E eu estendi também mais, porque eu estava de licença maternidade. Então, eu fiquei quase uns 3 anos parada. Puxa vida. Bom, uma pergunta que não quer calar. Foi você que descobriu que no Mar Morto tem vida? Como é que é essa história? Eu fiquei surpreso com isso. O que você encontrou lá? Uma jiboia, uma sucuri? Como é que foi essa história? Então, a gente tem que começar do começo. O que acontece é o seguinte: o Mar Morto é um local extremamente salgado Sim. e não tem vida nenhuma dentro dele. A própria Bíblia nos conta sobre esse processo, que era um local verde, Deus destrói a região quando destrói Sodoma e Gomorra, e as profecias, principalmente Ezequiel 47, fala da volta da vida ao Mar Morto. Dá licença. Então, Dá licença. Aqui eu vou interromper. Então, você está me afirmando. Eu tenho 3 perguntas antes de você contar a história. Você está me sim. afirmando que a imagem que você tem do Mar Morto que são os resquícios de Sodoma e Gomorra na Montanha de Sal? Então, a Bíblia nos fala isso. A Bíblia nos fala onde Sodoma e Gomorra. Tá, A Bíblia fala que essa zona era verde como o Jardim do Éden. certo. Essa é a expressão que a Bíblia usa. Então, a Bíblia nos fala que era uma zona verde e que ela foi destruída. Tá, Então, isso a Bíblia nos conta. certo. E a gente tem profecias de Ezequiel. As profecias de Ezequiel falam que essa região vai voltar a ter vida. Certo. E agora a pergunta é se essa profecia está se cumprindo ou não. Tá. E aí é uma questão aberta à interpretação. O que eu posso dizer... Eu posso dizer o que está acontecendo, eu mostro nos vídeos e aí cada um tira a sua conclusão. O que acontece é o seguinte: o Mar Morto, dentro do Mar Morto não tem vida, vamos ser bem claros. Tá. O que está acontecendo é que o Mar Morto está encolhendo. Tá. Ele está encolhendo mais de 1 metro por ano de altura. Sim. Tem zonas que ele recuou mais de 1 quilômetro. E nessa zona onde ficava o Mar Morto e a água recuou, estão se criando crateras. Essas crateras se chamam os bolães. Que é um fenômeno estranho, um fenômeno que a gente está falando de 20, 30 anos atrás, se criaram milhares de crateras. E essas crateras, parte delas começaram a se encher de água. Parte delas de água salgada e parte delas de água doce. E as crateras que se encheram de água doce
começaram a se encher de vida. Entendi. E é impressionante, porque eu vim pela primeira vez, outra vez, como adulta para Israel em 2007, a diferença é impressionante. Vira e mexe, eu guio gente que diz, olha, eu tive em Israel há 20, 30 anos atrás, eles chegam no Mar Morto, eles não conseguem reconhecer o local. Tem agora árvores frutíferas, tem um matagal lá enorme. Cada vez que eu vou, a gente tem que ficar lá cavocando para chegar até os Bolanes, porque tem zona de matagal. A gente gravou, inclusive, esses dias um vídeo de um pássaro pescando dentro de um bolanho, tu consegue ver ele saindo com um peixinho dentro da boca. E o que acontece é que a vida está... a vida nos bolanhos, ponto. Entendi. Isso é um fato. Então, agora a pergunta é se isso é o cumprimento da profecia ou não. exatamente. E como você interpreta o cumprimento da profecia? Eu, pessoalmente, aí, pessoal, minha opinião, eu sim creio que tem uma conexão muito grande com a profecia, porque a profecia tem muitos detalhes. Um detalhe que a profecia fala que vai ter peixes e pescadores de Engedi a Eneglaim. Engedi a Eneglaim é uma zona específica do Mar Morto, e essa é a zona dos Bolanes. Os Bolanes não são em volta de todo ele. Do lado jordaniano tem pouquíssimos, e não tem nenhum com água doce com peixes, e os que tem são justamente nessa zona de Engedi a Eneglaim. A gente tem também a questão que a Bíblia fala de árvores frutíferas, e nessa zona começaram a ter árvores frutíferas, a gente está falando de tamareiras. Também fala que a água vai vir de Jerusalém em forma de um rio. Hoje em dia a gente não tem um rio correndo por cima, mas a água da região de Jerusalém, ela entra no aquífero e ela sai de uma maneira subterrânea. Então, a água que está enchendo os Bolanes, sim, vem da região de Jerusalém, e a profecia fala que vai ter cheio de vida, mas que os charcos e os lamaçais vão continuar. E é impressionante, porque a lama continua lá. De todas as modificações que teve, a lama é uma das únicas coisas que não se modificou e continua lá. Então, são uma série de fatores interessantes que aparecem na profecia e que a gente vê na realidade. Mas, obviamente, tem coisas que não se encaixam 100%. Uma questão é justamente o rio, que ele fala que vai ver um rio, e quando a gente imagina rio é por cima da terra, não por baixo. Mas aí já é uma questão de interpretação bíblica. Existe uma previsão de quando, nesta seca, que eu percebo e vejo muitos falarem, em quantos anos o Mar Morto vai desaparecer? Não tem previsões. Eu já vi, olha, previsões para tudo que é lado, porque realmente ninguém sabe como isso vai acontecer. A gente está falando de um fenômeno que é extremamente novo. E então a gente não tem uma data final. Parte, inclusive, dos especialistas acreditam que o Mar Morto não vai desaparecer completamente, e sim que ele vai encolher muito, muito, muito e ficar um mini lago de água extremamente salgada. Aline, Mas... por favor, sim. continua. Mas só o tempo dirá. Aline, quando alguém vai chegar, eu já vi gente chegar lá desavisado, de um jeito, de outro, gente que pega infecção, gente que faz de tudo. Bom, quais são as dicas que você dá a quem vai tomar um banho no Mar Morto? Primeiro e mais importante, pessoal, desculpa por ser pessoal, não se depilem no dia anterior de entrar no Mar Morto. Tá. Qualquer ferida que vocês entrem na água, ela vai arder. Seguidamente, quando passa gilete, tu tá abrindo mini feridas, às vezes tu nem vê, mas quando tu botar no Mar Morto, tu vai sentir cada uma delas. Então, normalmente a gente evita se depilar no dia anterior de entrar no Mar Morto, é a primeira coisa. Segundo, tudo que é joias, que não são 100% verdadeiras, tudo que não é ouro e prata puro, normalmente pode mudar de cor. Então, quem tem bijuterias, o ideal é tirar, para não estragar. E também, pessoal, tem que cuidar. O Mar Morto, ele é um local quente, é muito fácil se desidratar. Então, tem que tomar muita água, e tu fica na água por volta de uns 20 minutos, depois tu sai, toma um banho, toma água, senão tu vira uma uva passa com o tempo. E não é o ideal. E não passar nos olhos, né? Porque arde Exato. muito. Eu fiz esta besteira, acredite. Eu abri os olhos no Mar Morto, senti muito ardor. Bom, nós falamos de tudo um pouco, né? E para você, que está ali, está sempre em contato, é marcante, é importante conhecer Israel, nós chamamos de Terra Santa?
Eu acho que é extremamente importante para todos aqueles que têm fé na Bíblia conhecerem a Terra Santa, porque quanto mais tu conhece Israel, melhor tu entende a Bíblia. A Bíblia ela acontece num contexto histórico, e quando tu entra e conhece esse contexto histórico, tu realmente entende melhor. Quando tu caminha a via dolorosa e vê a distância que Jesus fez, tu vê que não é só a distância, tu sente as subidas, tu começa a entender melhor o que passava na mente e como as histórias aconteceram. E por isso eu acho que realmente para aqueles que têm fé, peregrinar na Terra Santa realmente é uma viagem que muda a vida das pessoas. E eu tenho o privilégio já há muitos anos de seguir aqui em Israel e de presenciar isso e realmente ver isso nas pessoas. E a resposta que eu sempre ouço no final da viagem é que é realmente uma viagem marcante e que a pessoa não conseguiu fazer tudo o que queria e quer voltar para fazer mais. Eu tenho muitos peregrinos que foram uma vez comigo, voltaram a segunda, já estão na quarta, na quinta. Eu sempre digo que ninguém consegue ler a Bíblia de novo da mesma forma, porque os lugares crescem, a palavra cresce. E eu procuro muito, Aline, trabalhar sempre o Novo com o Antigo Testamento, fazendo esta ponte. Porque nunca podemos esquecer, claro, Jesus Cristo era judeu e ele era da religião judaica, como São Pedro era da religião judaica, São Paulo, apóstolo, era da religião judaica. E existe uma profunda conexão das nossas festas cristãs com as festas judaicas. E eu sempre peço que as pessoas... E é difícil, viu, Aline? É muito complicado para nós que estamos distante entender esta raiz. Eu te dou um conselho. Quando você receber brasileiros, grupos, tenha paciência, porque para nós é sempre complicado buscar essa raiz no judaísmo. É uma confusão, porque chega aí, encontra a religião islâmica, tem os árabes, tem judeus, tem israelenses. Você vai dizer, não é a mesma coisa, mas é. E isso, a pessoa escuta pela primeira vez, ela fica meio doida, sabe? Então tenha muita paciência com os nossos queridos brasileiros, que querem aprender, mas têm muita dificuldade. Bom, você já foi lá no lago Mar da Galileia, você deve ter ido. Perto foi feita uma descoberta muito recente, que eu ainda não fui, de Magdala. Você já esteve lá? Sim, eu já estive lá, eu inclusive gravei vídeo em Magdala. Magdala, na realidade, o que acontece? Era uma cidade bíblica, em hebraico ela é chamada Migdal, e é uma cidade que foi completamente destruída no período romano e o local foi abandonado. E ninguém sabia onde ficava exatamente Magdala. Se imaginava a região, mas ninguém sabia o local exato. E em 2007, na realidade, desculpa, em 2006, a Igreja Católica decide fazer uma hospedaria para cristãos, para peregrinos, e eles compram um terreno que se chamava Praia do Havaí. Literalmente, o nome do lugar era Praia do Havaí. Eles compram esse terreno e no momento que eles começam a fazer a fundação dessa hospedaria para peregrinos, eles encontram restos arqueológicos. E eles começam a escavar e eles descobrem que, por acaso, eles tinham justamente comprado o terreno onde ficava a cidade bíblica de Magdala. Eles constroem a hospedaria do lado, então hoje em dia tu tem a hospedaria que se chama Magdala e tu tem todos os restos arqueológicos. E entre as coisas que se encontraram, em 2007, se encontrou uma sinagoga dos tempos de Jesus. A gente está falando do pessoal que tem menos de 10 sinagogas dessa época no mundo que foram encontradas, e uma justamente se encontrou ali, e uma sinagoga dos tempos de Jesus em Magdala é muito significativa, porque a gente acredita que Jesus provavelmente pregou nessa sinagoga, então a gente encontrou ali um monte de elementos, desde representações de menorá, o local onde eles apoiavam os pergaminhos, se encontrou uma sinagoga fantástica, ali se encontrou a cidade, o porto, e também todo mundo ficou feliz que se encontrou ali uma das 10 sinagogas mais antigas do mundo, e agora, há pouco tempo atrás, se fez escavações do outro lado do estacionamento e se encontrou mais uma sinagoga dos tempos de Jesus. Então, das 10 sinagogas mais antigas do mundo, 2 ficam hoje em dia em Magdala. Então, realmente é um local que continua sendo escavado e continuam sendo encontradas coisas, mas realmente é um local muito significativo,
por Jesus ter passado por Magda e por ser a cidade de Maria Madalena. Outra Madalena não é o sinagoga. sobrenome dela, sim, Madalena é a cidade de onde ela veio. Outro lugar também que tem uma sinagoga, que remonta ao tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo, é em Cafarnaum, do lado da casa de Pedro, que remonta ao tempo de Jesus, que foi um dos lugares, Cafarnaum, que a casa de São Pedro, Mater Ecclesia, mãe da igreja, Ecclesia Dominus, que mais Jesus fez milagres. É o lugar, a região onde Jesus mais fez milagres. E o que você tem a me dizer sobre o Santo Sepulcro? Então, só posso dizer uma coisa antes em relação a Cafarnaum. Cafarnaum é interessante porque na Bíblia ela aparece como Iro Shel Yeshua, a cidade de Jesus, com A maiúsculo. A Bíblia não chama Nazaré, Belém, Jerusalém de a cidade de Jesus, justamente a cidade que é chamada a cidade de Jesus é a cidade de Cafarnaum, por ser justamente a cidade que Jesus passou a maior parte do seu ministério lá. É uma das cidades, se não a cidade que ele fez o maior número de milagres, e por isso é um local muito especial realmente, e o fato de se encontrar lá uma sinagoga também é fantástico. E agora em relação ao Santo Sepulcro, o Santo Sepulcro é a igreja mais importante que nós temos aqui em Jerusalém, é uma das 4 igrejas mais antigas de toda a Terra Santa, na realidade, porque quando nasce o cristianismo, os 300 primeiros anos do cristianismo, o cristianismo vai ser uma religião proibida e perseguida no Império Romano. Isso vai mudar com Constantino e Santa Helena. Ela mesma, ela se converte ao cristianismo, ela influencia a conversão do seu filho, e ele, como imperador de Roma, termina com as perseguições e transforma o Império Romano em um império cristão. E Helena, ela mesma, pessoalmente, ela vem à Terra Santa e constrói as 4 primeiras igrejas da Terra Santa. Entre elas está o Santo Sepulcro. Também se constrói a igreja de Belém, a igreja de Natividade, local do nascimento, a igreja de Eleona, no Monte das Oliveiras, e a igreja de Elonei Mamre, que é em homenagem a Abraão, que ela fica próxima de Hebron, e infelizmente até as 4 é a única que não existe mais. Mas por isso, a gente está falando da igreja do Santo Sepulcro, uma das igrejas mais antigas da Terra Santa, e a gente tem comprovação histórica que era um local de adoração cristão, mesmo antes da própria construção da igreja. Muito bem, que hoje também quem tem a chave, por incrível que pareça, são os árabes, né? Você sabe contar um pouquinho dessa história? Então, o que acontece é que o Santo Sepulcro é um local que todas as denominações cristãs queriam um pedaço. E haviam conflitos dentro da igreja de como ela deveria ser administrada, como deveria ser feito, e por isso o Império Romano, outro império agora, o Império Turco-Otomano, eles declaram status quo. Isso a gente já está falando há alguns séculos, que eles declaram status quo, e quer dizer que tudo como está deve ficar. Nada pode ser modificado dentro da igreja do Santo Sepulcro, e no dia que se declara status quo, quem estava com a chave da igreja era uma família de árabes muçulmanos, e eles têm essa mesma família há séculos, tem a chave até os dias de hoje, e eles vão e abrem e fecham a igreja para os cristãos todos os dias. E eu acho também isso comprova um pouco mais essa coexistência que a gente estava falando antes, quer dizer, a igreja é importante para os cristãos do mundo, mas são muçulmanos que abrem e fecham todo dia, e não só isso, eles têm muito orgulho, é uma família que tem muito orgulho de serem os donos da chave da igreja do Santo Sepulcro. Inclusive, eu fiz um padre missão e acabei encontrando os descendentes da família, e eles me deram, inclusive, um mimo, um carinho do Santo Sepulcro. Foi impressionante e emocionante para mim aquele momento. Bom, eu queria agradecer você pela sua disposição de participar deste podcast. Espero, quando eu estiver na Terra Santa, vamos programar de eu dar um abraço, conhecer você, porque eu admiro você pelo seu trabalho maravilhoso, pelos seus vídeos. As suas considerações. Então, primeira coisa, eu fico muito feliz com o convite, vai ser um prazer a gente se encontrar aqui pessoalmente também em Israel, espero que aconteça logo. O convite
Pessoal, de vocês conhecerem a Terra Santa, ele está aberto. Realmente é uma viagem que muda a vida das pessoas. Eu acho que realmente é uma experiência de uma vez na vida que todos que seguem a Bíblia têm que fazer. E quanto mais profundo o nosso conhecimento, melhor também para a nossa espiritualidade. Eu quero agradecer o convite, realmente. Eu fico muito feliz de poder estar aqui, desde Jerusalém, compartilhando um pouco dessa terra maravilhosa com vocês. E muito obrigada, realmente, muito obrigada pelo convite. Pessoal, se você quiser acompanhar Aline Shefix, ela é youtuber, Israel com Aline, ou Facebook, @Israel com Aline. Muito obrigado, que estejamos sempre unidos em Deus, estejamos sempre unidos para o bem. Que Deus abençoe. Por hoje é só, pessoal. Até o próximo Toca o Sino Sacristão. Deus abençoe a todos. Amém. Toca o sino, sacristão.